Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe e venho aqui gravar mais uma videoaula de história para vocês, meus estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Tá? Dessa vez eu trago um tema diferente. Nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos, como vocês podem ver aí no primeiro slide que eu disponibilizei na tela para vocês. Acompanhem comigo, tá? Vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos, que é um tema que dará um gancho, né, para continuarmos a matéria durante o segundo bimestre. Lembrando que agora nós estamos finalizando o primeiro, né? Vamos para o próximo slide, o segundo slide, para a gente compreender como que se deu o processo de independência dos Estados Unidos. Para falar disso, a gente tem que entender que o Iluminismo foi base para a independência dos Estados Unidos. Lembra do Iluminismo? Corrente de pensamento que figurou no século XVIII, né, o século das luzes, onde as bases, né, da Europa foram modificadas, as bases econômicas, culturais, né, sociais também. Né, governos caíram, foram caindo a partir desse século, né, conceitos foram modificados e tudo isso influenciado pelo Iluminismo, corrente de pensamento, né, que tinha vários filósofos, principalmente franceses, né, ingleses também, que cuidavam ali das partes culturais, econômicas, sociais do pensamento. Né? A gente já viu isso aqui, já teve videoaula sobre o Iluminismo. Tá? É só você procurar aqui no canal que você vai entender mais do que a gente está falando, tá bom? Então vamos lá. O Thomas Jefferson, que é esse homem que está aqui embaixo, né, em figura maior, ele foi um dos responsáveis pela Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ele foi influenciado por John Locke, que era filósofo inglês iluminista. Né? Por exemplo, como vocês podem ver aqui, né, o John Locke aqui, do lado da cabeça do Thomas Jefferson. Né? Um filósofo inglês iluminista, conhecido como pai do liberalismo também. Né? Seguindo aqui no slide, Jefferson defendia os direitos fundamentais para os cidadãos em suas obras. Liberdade, igualdade, direito à propriedade privada, direito à vida. Então veja, né, ele defendia todos esses direitos para a sociedade, né, para os cidadãos, né, em suas obras, nos livros que ele escreveu. Isso é influência do pensamento iluminista, né, totalmente. Né. Você vê que vários teóricos, né, o próprio Locke, né, falava de várias questões que o Jefferson, né, aborda. Né, e vamos seguir aqui. Ó. Junto com vários companheiros de militância, enfrentaram o rei George III, que comandava a maior potência do mundo, a Inglaterra, e venceram. Então, aí para contextualizar vocês, né, o Jefferson ele também lutou, né, na militância, né, e na guerra contra o rei Jorge, né, III, e eles venceram a Inglaterra. Né? Então eles fizeram um feito incrível nos Estados Unidos. Eles conseguiram derrotar a sua metrópole, né, a potência que tutelava, né, o seu território. Seguindo aqui, os Estados Unidos, a primeira nação independente da América com uma forma de governo inédita, a República, olha só, com divisão em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, olha de novo a influência do iluminismo aqui através do Montesquieu, né, o Barão de Montesquieu, que foi um político e filósofo, escritor francês, né, do século XVIII, né, iluminista, que dividiu, né, a República em 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, que é mais ou menos o sistema que a gente usa hoje. Né? Então, olha que interessante. Né? Então, o Thomas Jefferson, né, ele leu muito os iluministas, né, por exemplo, Locke, né, o Montesquieu e outros mais, né, porque, veja, ele também ajudou a construir, né, a independência dos Estados Unidos, lutou, né, na guerra, né, escreveu a Declaração de Independência, né, e também participou do governo. Então, foi presidente, inclusive, né, dos Estados Unidos. E foi o 3º presidente dos Estados Unidos. Então, ele leu muitos iluministas, né, para poder
articular, né, essa revolução, essa independência, né, que os Estados Unidos propôs frente à Inglaterra, que era a sua metrópole, né, como se fosse a sua mãe, né, que cuidava dela ali, mas, no entanto, uma mãe com conceitos bem estranhos, né, porque afinal eram colonizadores, né. Vamos para o próximo slide aqui, mas isso é só para vocês entenderem melhor, tá bom? Mas agora vamos para o próximo slide, que tem coisas muito interessantes nele, né? Falamos um pouco do Thomas Jefferson, né, que foi um articulador da independência dos Estados Unidos. Isso é muito importante, né, que também foi presidente, né? E aí a gente mostra, né, não só a figura do Thomas Jefferson, né, não só o que eu quis mostrar para vocês, mas como que o iluminismo, né, influenciou o pensamento da independência dos Estados Unidos, através do Thomas Jefferson, por exemplo, que leu muito, né, o iluminismo. E agora a gente vai ver um pouco do contexto histórico da colonização dos Estados Unidos, né? Nós já estamos aqui neste slide, né, o terceiro slide, e vamos aqui acompanhar. Dinastia Tudor e Stuart no comando da Inglaterra. Então, a partir do processo de colonização dos Estados Unidos, os Tudors e os Stuarts estavam ali alternando o poder, né? Estavam governando ali, né? A coroa da Inglaterra, e foi aí que se iniciou, né, o processo de colonização dos Estados Unidos, né? Com essas duas dinastias, os Stuarts e os Tudors, né, que foram os precursores disso tudo aí. O contexto também era permeado por protestantes e burgueses fugindo de reis absolutistas da Europa. Como vocês podem ver, né, os dois reis aí do lado, esquerdo e direito, o famoso Henrique VIII, né, da casa Tudor, né, que trouxe a religião anglicana para a Inglaterra, e o outro também famoso rei da casa Stuart, o Jaime, né, o rei Jaime VI da Escócia, e primeiro da Inglaterra também, né, porque foi feita uma unificação, né, de Escócia, Inglaterra e Irlanda nessa época. Vocês podem acompanhar nesses quadrinhos aqui, tá? Que tem aqui para vocês, que é um resuminho, né, do que foi a dinastia, né, a casa Tudor e a casa Stuart, e aí explicando quem é a figura, né, que está sendo representada, tá? Então, vocês têm essas informações aí disponibilizadas para vocês também. Pode printar, né, e guardar, né, para estudar também. Mas o Jaime VI foi isso, ele foi rei tanto da Escócia quanto da Inglaterra, né, porque houve uma unificação aí desses dois territórios. E aí ele ficou por bastante tempo no poder também, né, até a sua morte. Afinal, os reis, o mandato deles era vitalício, né, digamos assim, e ele ficava até a sua morte. Então, vamos seguir aqui no slide, no meio. Colônia de povoamento, olha, isso é muito importante para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não foi uma colônia de exploração, ele foi uma colônia de povoamento, né? Isso tem uma diferença, né? E vocês vão aprender aqui comigo, né, nos próximos slides, no decorrer da videoaula, tá? Mas também tem historiadores, acompanha aqui no slide comigo, que creem que esse conceito, né, de colônia de povoamento está ultrapassado, né? Eles dizem isso. Por quê? Porque o sistema de colonização do sul, né, dos Estados Unidos, ele já era no modelo de povoamento, né? Porque ele tinha várias características, né, que definiam o sul dos Estados Unidos como uma colônia de exploração, tá? Exploração. Enquanto o norte, né, era sim uma colônia de mais povoamento, né? Mas enfim, há essa divergência, né? Os historiadores hoje fazem essa revisão, né, na história, digamos assim. No entanto, né, os Estados Unidos majoritariamente, né, foi uma colônia de povoamento, tá? Então digamos aqui que os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento, né? Para vocês entenderem melhor, para vocês entenderem a diferença entre colônia de povoamento e colônia de exploração, que a gente vai ver nos próximos slides, tá? Vamos aqui para o próximo, tá? Colônias de exploração
versus colônias de povoamento. Né? Aqui a gente vai entender como é que funciona isso. Prestem atenção, olha. Os colonos do território nos Estados Unidos enxergavam as 13 colônias como sua nação, né? Seu país, território ali deles. Né? Já é uma diferença aí. Essas colônias possuíam governantes próprios e mais autonomia política, apesar de serem propriedades inglesas. Então, apesar da metrópole, a Inglaterra, cuidar dessa colônia, né, que era os Estados Unidos, os governos, né, ali das 13 colônias eram mais independentes, né? Tinham autonomia política, governantes próprios escolhidos ali entre eles, né? Então, o negócio era diferente ali nos Estados Unidos. Agora acompanha aqui comigo no slide, ó, no quadro. A colonização de povoamento dos Estados Unidos foi realizada por empresas privadas. Olha, outra diferença, empresas privadas, não era o governo que estava fazendo diretamente na Inglaterra. Eram empresas privadas, particulares, tá? Diferente de Portugal ou Espanha, por exemplo, que tinham colônias de exploração na América do Sul, próprias. Por exemplo, Brasil, Bolívia, Paraguai, praticamente todos aqui os países da América do Sul. Colônias próprias, né? A empresa era eles, né? Era o próprio governo. A Companhia das Índias Orientais, por exemplo, de Portugal, né? E as empresas espanholas também famosas. Então, era diferente, né? Nas colônias de exploração, o governo tomava conta de tudo, né? A coroa, né, no caso, o rei. No caso da de povoamento, né, a coroa, o rei, né, o governo tomava conta, né, tinha tutela, mas era diferente, né? As pessoas tinham mais liberdade ali, né? Ou seja, era para povoar mesmo, era para desenvolver ali as terras e não só para explorar, né, tirar os recursos das terras, né? Então há essa diferença. As colônias portuguesas e espanholas não tinham governantes próprios e nem tanta autonomia política, tá? Era diferente lá dos Estados Unidos. Os governantes não eram escolhidos entre eles. Era alguém que o rei colocava, um vice-rei, por exemplo, que governava o vice-reino, né, e aí ficava ali no lugar. Era totalmente uma pessoa manipulada, né, pela coroa. Tá? Vamos para o próximo slide aqui, que tem uma coisa bem legal para vocês, que eu coloquei agora. Eu decidi experimentar isso, né, para quem tem a condição, né, de acessar. É muito legal, tá? Vamos lá. Para vocês entenderem melhor, colônias de exploração versus as colônias de povoamento. Né? Aqui vocês têm o Brasil, né, um grande exemplo disso, com suas 14 capitanias hereditárias portuguesas, né, que passavam de pai para filho, né, a tutela da capitania, né, eram portugueses, eram europeus. Então, o governo, né, de Portugal, a coroa portuguesa, mandava em tudo aqui no Brasil, no começo, através dessas capitanias. Né? Eles escolhiam os governantes, colocavam ali, ia passando de pai para filho. Então era um negócio que não girava o poder, não tinha condição de desenvolvimento social. Né? A questão mesmo era só para explorar o local. Era para explorar, né, o Brasil, tirar os recursos e mandar para Portugal. Depois o Brasil foi se desenvolvendo, mas muito mais lentamente, né, do que os Estados Unidos, por exemplo, que é uma colônia de povoamento. Né? Apesar do Sul ter esse modelo escravista, né, mais voltado para a monocultura, né, de grandes terras, latifúndios, que a gente vai falar sobre isso, né, o Sul ser mais esse estilo de colônia de exploração, majoritariamente o território inteiro se iniciou também como colônia de povoamento. Né? A maioria do território é de povoamento, o norte principalmente. Né? E aí, inclusive, houve até embate entre o sul e o norte, né? Guerra entre o sul e o norte por causa disso. Né? E aí o país pôde se desenvolver de forma mais fácil, mais autônoma. Né? Os Estados Unidos se desenvolveu de uma forma mais autônoma, porque já tinha, né, essa noção aí de pertencimento dos colonos. Né? Os colonos achavam que a terra já era deles, né? Porque eles vieram aqui para povoar. No Brasil já era diferente, eles vieram aqui para explorar, para retirar. Né? Então a terra era dos outros e eles estavam ali só para tirar. Né? Então a gente mora aqui, faz o que dá, mas o foco é tirar o recurso, extrair o recurso.
né? No povoamento dos Estados Unidos já não era assim. O foco era povoar mesmo, porque as pessoas fugiam, estavam fugindo, né, de brigas religiosas, de reis absolutistas, né, que perseguiam, que praticavam intolerância religiosa também, de certa forma, na Europa, né? O Henrique VIII, né, com o anglicanismo, por exemplo, né, a Igreja Católica também, né, perseguiam os protestantes, né, por exemplo. Então, há essa diferença. Resumindo, é essa diferença, né? A colônia de exploração, né, que é o caso do Brasil, é feita para explorar, para retirar as matérias-primas. A de povoamento é para morar, para povoar, né, para se desenvolver de outra forma. E aqui no slide, gente, tem aqui um QR Code que vocês podem colocar seu celular aqui, né, através do aplicativo, né, do leitor de código de barras e QR, que você encontra lá na Play Store, né, do seu celular e nas buscas aí de aplicativos de outras marcas, né, e aí você vai ter acesso a um mapa completo e interativo da formação territorial do Brasil. Ele vai falar desde 1534 aqui, né, que foi a época que o Brasil foi dividido aí nessas capitanias, até os dias atuais. Ele é interativo, né, ele vai passando, ele vai mostrando, é como se fosse um GIF, e aí ele vai mostrando a evolução, tá? Então é só vocês baixarem no seu celular o leitor de código de barras e QR, é facinho, entra na Play Store do seu celular, tá? Play Store, digita lá leitor de código de barras e QR, baixa esse aplicativo, né? É bem facinho de acessar ele, você vai entrar nele, configurar o seu celular e colocar a câmera aqui na tela. Aí ele vai direto para um link que te leva para o mapa interativo, tá? E aí você vê a formação territorial do Brasil, como é que ele foi se dividindo, depois em províncias, estados, né? É muito interessante, gente, até os dias atuais. É muito legal esse trabalho, confiram, por favor, tá? Então, vamos para o próximo slide aqui, ó. 13 colônias ao longo dos séculos 17 e 18 e suas características. Vamos entender aqui um pouquinho o que se passava nas 13 colônias nessa época. Mas para entender isso, olha só a figurinha aqui do inglês descansando, né? A Inglaterra não tinha muito interesse em explorar suas colônias no território dos Estados Unidos, o que gerou uma certa negligência na parte da administração. Então lembra, as colônias eram de povoamento, né? A Inglaterra também não tinha muito interesse em desenvolver aquilo, de explorar aquilo, estavam em outras coisas, outros problemas. E aí criou essa negligência, né, em relação à colônia. Né? O que é uma negligência? É falta de cuidado, de aplicação, de exatidão, de interesse, de atenção, desleixo, descuido. Exatamente o que o bonequinho aqui do lado está fazendo, né? Em inglês, né, com a coroa na cabeça, tá aqui descuidando aqui das coisas e a colônia está se desenvolvendo. Eles estão ali se experienciando, né, as 13 colônias. Vamos para o próximo slide. Ó. Olha que legal. As 13 colônias, norte versus sul. Né? Para a gente entender as diferenças que o sul e o norte tinham ali, que é muito importante a gente colocar isso em mente. E aí eu pus um meme aqui do Godzilla e o Kong, né? Deve estar em alta agora para todo mundo aí, né? Então, o Godzilla aqui sendo o norte e o Kong o sul, né? Nada melhor para representar um embate, né, do que esses dois monstros aí do cinema, né? Então, e é dos Estados Unidos, inclusive, né, né, que é o Kong, né, o outro é do Japão, mas enfim, é muito interessante. Vamos lá, o norte, gente, olha, o norte que é o Godzilla aqui, ó, o grande Godzilla soltando fogo radioativo no Kong. O norte são colônias de povoamento, tá? Vamos deixar isso claro. O norte é totalmente colônia de povoamento. Pequenas propriedades, manufaturas e mão de obra predominantemente familiar, tá? Então, agricultura ali familiar, mão de obra familiar, né? Manufaturas, né? Mais desenvolvimento industrial, fabril ali do norte, né? Propriedades menores também, né? Pequenas propriedades. Então, tudo isso aqui acontecia no norte nessa época, né? Agora vamos ver o sul, que é o Kong aqui. Olha só, o Kong sendo queimado. Sul, colônias de exploração, né? Olha, diferente do povoamento, lembra que a gente viu essa diferença. Latifúndios, monocultura, exportação, políticas mercantilistas e escravismo. Então, o sul era o clássico modelo de exploração, né? Grandes latifúndios, né? Grandes extensões de terra,
com plantação de uma cultura só, de uma coisa só, monocultura, no caso talvez o algodão, né? Ele pensava mais na exportação, exportar, né? Porque produziam uma matéria-prima ali, exportavam, né? Tinha o sistema mercantilista também, né? Que a gente já estudou sobre isso aqui no nosso canal. E escravismo, né? Eles eram escravocratas ainda, né? Então, aboliram isso aí muito mais tardiamente do que o norte, né? Então, o sul tinha esses vários problemas, né? E o norte, de certa forma, estava se desenvolvendo de maneira mais saudável do que o sul, né? Então, haviam esses embates aí, gente. O norte não se bicava muito com o sul, tá? Vamos para o próximo slide, ó. Vamos entender um pouquinho o que é comércio triangular. Comércio triangular é uma coisa muito interessante para a gente entender, muito importante, perdão, para entender o processo de colonização, tá? Que é o que as metrópoles faziam com as colônias, tá? O que elas faziam? Por exemplo, vamos usar o exemplo de Portugal, né? Portugal, né, aqui na Europa, aqui em cima, acompanha comigo, enviava aqui para o Brasil, por exemplo, mão de obra escravizada, né, totalmente escravizada, que vinha da África, né? E aí, o Brasil enviava para Portugal, né, matéria-prima, açúcar, tabaco, algodão, né, tudo para a Europa. Enfim, no Brasil o caso não era algodão, né, mas era mais açúcar, né, as canas de açúcar, o tabaco também se plantava, mas ele enviava para a Europa, lá para Portugal, o Brasil enviava, né? Depois, a África tinha que mandar alguma coisa também, né, porque afinal os escravizados eram pegos lá pela Europa. Então, a África não, a Europa tinha que mandar algo para a África também, né? A Europa tinha que mandar algo para a África, né? Porque afinal ela pegou os escravizados lá, né? Enviou para o Brasil, para a América, né? Vamos entender, Portugal foi lá, pegou os escravizados e enviou para o Brasil. Então, ele tinha que deixar alguma coisa lá, mandar alguma coisa para lá. Então, mandava têxteis, né? Que era roupas, né? Produtos manufaturados, produtos desenvolvidos, né? Que não são só a matéria-prima, mas sim modificados, né? Tudo para a África. Então, basicamente é isso, gente, comércio triangular, né? A metrópole manda escravizados, né, para a colônia na América. A colônia na América manda matéria-prima para a Europa, né, para eles transformar em manufatura, né, para eles fazerem produtos lá, bens de consumo, e eles mandam alguns desses bens e também um pouco dessa matéria-prima que vem das colônias, né, um pouco de tabaco também, mandam para a África, né, que é onde eles retiram os escravizados, é onde eles levam os escravizados, né, mandam a mão de obra da África para a América. Então isso é um comércio triangular. São 3 localidades diferentes, perceba, ó. A América que faz comércio com a Europa, que a Europa faz comércio com a África, que a África faz com a América, enviando escravizados. Então, é tudo isso, gente. É o triângulo, né, formado ali, comercial, tá? Onde os produtos vão ali circulando de continente para continente, tá? Vamos para o próximo slide, ó. Próximo slide, temos aqui um mapa mental do processo de independência dos Estados Unidos. Lembrando que a independência foi no dia 4 de julho de 1776. Esse mapa mental aqui é para vocês estudarem também, né? Pode ficar à vontade, aí tirar foto, né? Estudem, guardem esse material para estudar também, né? De certa forma. Mas fica aqui salvo no canal, né, gente? Então, não tem problema também. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender para construir esse mapa mental da independência dos Estados Unidos, que foi influência do iluminismo europeu. Então, não existe independência dos Estados Unidos sem iluminismo europeu, né? Tem que ter essa influência de pensamento, tá? 2, o que estava acontecendo ali no momento? Na Inglaterra, Guerra dos 7 Anos, França versus Inglaterra. Essa batalha da França e Inglaterra já é velha, né? Desde a Guerra dos 100 anos, né? E essa guerra gera uma crise orçamentária para a Inglaterra. Eles têm que pagar essa guerra de algum jeito, né? Eles e a França, né? E aí acontece o fim da negligência salutar da Inglaterra para com as 13 colônias, né? Então eles param de ter aquela negligência, eles não ficam mais dormindo de touca, né? Eles vão ali, olha, tem uma colônia ali para a gente explorar, né? A gente precisa de dinheiro, então vamos lá, olha os Estados Unidos. Aí
eles lançam várias leis, a Inglaterra, né, o rei, decreta várias leis e aumento de impostos em cima dos produtos, né? Queriam extrair ali ter alguma fonte de renda, né? Porque tinham que pagar a Guerra dos 7 Anos de algum jeito. E vamos para o quadro 3 aqui, ó. Lado direito, quadro 3. Algumas dessas leis, né, e desses decretos. Primeiro, a lei do chá, né? A Inglaterra aumenta as taxas de comercialização do chá e cria um monopólio de compra e venda, né? Só ali a Inglaterra pode vender e comprar, né, para a colônia. Lei do açúcar, tributo sobre o açúcar, né? O preço do açúcar sobe. Lei do selo, olha essa que interessante também. Qualquer publicação que circulasse na colônia deveria ter um selo real, comprado. Esse selo custava dinheiro, né? Então, se tinha que publicar alguma coisa, tinha que comprar o selo e bater ali na carta, né, no documento. Outra coisa que foi o estupim, inclusive, para a independência, um dos estupins, foi as leis intoleráveis, né? Que foi, por exemplo, né, uma das leis é a lei do aquartelamento. É uma dessas leis que obriga os colonos a cederem suas casas para as tropas inglesas durante as missões. Então, olha isso é lei intolerável. O mais absurdo, né? Você tem sua casa, chega o exército e você tem que desocupar a sua casa para o exército dormir nela, né? Então, é bem complicado. Era bem complicada ali a situação da relação entre metrópole e colônia, né? Depois dessa guerra aí dos 7 anos que a Inglaterra decidiu cobrar aos Estados Unidos por isso, né? Ali extrair a fonte de renda deles. 4, vamos para o quadrinho 4 aqui, ó. Aconteceu o primeiro Congresso da Filadélfia, em 1774, né? E aí eles pediram o fim dessas leis restritivas, né? De tudo isso, eles queriam acabar com isso, não queriam separar ainda, mas tentaram o diálogo, né? Queriam o fim. Aí o poder público, né, o poder público, né, perdão, o rei, né, a coroa, né, não aceitou, o rei George não aceitou, falou, não, aqui nós vamos continuar a mesma coisa. E aí foi onde, no segundo encontro, o primeiro congresso aprova a luta pela independência, e eles entram na guerra, falam, já que vocês não vão ouvir a gente, então nós vamos partir para cima, né? E foi aí que se iniciou a independência. As lutas pela independência, perdão, dos Estados Unidos, tá? A partir aí desse primeiro congresso da Filadélfia, tá bom? Vamos para o próximo slide, olha que interessante. Vamos ver um pouquinho da festa do chá de Boston, tá? O que foi a festa do chá de Boston? A famosa festa do chá de Boston, tá? Que ocorreu em decorrência da lei do chá, né? Onde a Inglaterra aumentava as taxas de comercialização e criava um monopólio de compra e venda. Então aí o pessoal ficou muito bravo com isso, né? Não podia mais lucrar ali em cima do seu chá como deveria, e aí houve essa revolta, né, do chá, que foi chamada Festa do Chá de Boston. É uma revolta colonial, né, nos Estados Unidos, da colônia para com a metrópole. Né? E vestidos de indígenas, os colonos foram ao porto de Boston e jogaram vários litros de chá na água. Né? Já que vocês não vão deixar a gente vender o chá direito, então a gente vai jogar o chá na água para protestar. Né? E aí o protesto era exatamente contra isso, né? Que eu falei aqui, como você pode ver no slide, o aumento dos impostos comerciais sobre o chá. Então, você veja, os protestos são históricos, né? Eles ocorrem já há muito tempo, né? E hoje em dia nós estamos passando até por vários protestos, várias manifestações, né? Inclusive no dia que eu estou gravando esse vídeo é dia do trabalhador, né? Dia 1º de maio, e o Brasil está cheio de protestos, inclusive. Né? Então, o protesto ele é algo histórico, ele vem de muito tempo atrás, né? E ele fomenta aí várias revoluções também, ele é o causador de várias revoluções, como no caso aí os protestos que causaram a independência, as lutas pela independência dos Estados Unidos. Tá? Então, essa é a festa do chá de Boston, é isso. Tá? Colonos vestidos de indígenas vão ao porto de Boston e derramam vários litros de chá no mar, protestando contra o aumento, né, da taxação do chá e o monopólio da Inglaterra frente à comercialização do mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Vamos para o próximo slide, ó. Perdão, acabou a aula, tá? Não tem atividade essa semana, porque eu passo a atividade quinzenalmente para vocês, né?
Então de 15 em 15 dias. Então essa semana não tem. É só o vídeo para vocês ficarem aí atentos, antenados no conteúdo, tá bom? De acordo lá com o centro de mídias, a gente vê certinho, vê o conteúdo, faça ele aqui de uma forma legal para vocês, tá bom? Tá aqui uma indicação no último slide, né, de como você deve utilizar sua máscara, né, como deve lavar suas mãos, né, e para a gente sobreviver, né, e viver melhor aí depois que essa pandemia acabar, né, minha gente? Obrigado, viu? Muito obrigado pela aula. A aula acabou agora. Se cuidem, tá? Fiquem em casa. Usem máscaras, tomem os protocolos, tomem cuidado sanitário com os protocolos de saúde, tá? Não deixe de se cuidar, tá bom? E qualquer dúvida, estou à disposição nas minhas mídias sociais. WhatsApp, Instagram, Facebook, aqui no YouTube, né? Telefone, me liga, tá? Mas não deixe de aprender porque você não teve contato comigo, tá? Me chame. Obrigado, tchau.